Quem paga plano de saúde sentiu no bolso que o custo do serviço está mais pesado. É que no começo deste ano, houve aumentos considerados abusivos por muitos. Isso porque alguns dos reajustes foram superiores à inflação. Mas o que define se um aumento foi mais alto do que deveria? O que um consumidor pode fazer se entender que o valor subiu demais? É sobre isso que vamos conversar agora com a advogada especializada em Direito à Saúde do Consumidor, doutora Fernanda Gleiser Spies. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como vai? Olá, Roberta, tudo bem? Agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutora, o que define se os aumentos praticados neste ano são realmente abusivos? Então, Roberta, a gente tem que separar um pouco essa situação dos reajustes entre os planos que são individuais, ou seja, que são planos que têm regulamentação da ANS, onde a gente não pode considerar abusividade, dos planos coletivos por adesão, que são planos que não têm regulamentação pela ANS com relação aos reajustes. Então, se o consumidor se sentir lesado com aumentos acima da inflação, aumentos que realmente o onerem muito e façam até com que ele não consiga manter o plano de saúde, nós recomendamos que o contrato seja avaliado por um advogado especialista, assim como os extratos de pagamento dos últimos anos, para que a gente possa verificar se realmente há abusividade nesse reajuste. Muitas vezes a justificativa dos planos de saúde para esses aumentos é o aumento da sinistralidade daquele plano. A sinistralidade é a variação de utilização do plano. Então, um plano com pessoas mais idosas tem uma sinistralidade maior do que um plano com mais jovens, e entre outras características. Então, cabe sim uma análise, né, para a gente verificar se realmente houve um reajuste abusivo e, nesse caso, pleitear que mesmo para os planos coletivos sejam aplicáveis os índices da ANS, que são menores, normalmente 10% menores do que os índices praticados pelos planos coletivos. E também é possível pedir a restituição de valores pagos a maior nos últimos 3 anos. Então, nós recomendamos que quem se sentir lesado procure realmente uma orientação jurídica nesse sentido. Agora, doutora, desculpa, só para ter um embasamento de quando procurar essa ajuda, o que a legislação diz a respeito disso? Quando a pessoa pode ter uma noção de que realmente esses preços não estão de acordo com o praticado pelo mercado? Então, essa é uma pergunta interessante, Roberta, porque como se trata de um plano que não é regulamentado pela ANS, eles têm uma certa liberalidade para estabelecer os reajustes de acordo com esses índices de sinistralidade e utilização do plano. Então, realmente não tem uma regra fixa na lei. Porém, se o plano não consegue justificar que de fato houve esse aumento na sinistralidade, aí sim é considerado abusivo. Um consumidor não vai conseguir, talvez sozinho, identificar essa abusividade, mas a gente recomenda que quando a pessoa sinta que realmente o valor está pesando muito no bolso, reajustes que chegam na casa de 20% ao ano, ou seja, ao longo de 5 anos, dobrariam o valor do preço do plano, por exemplo, já poderiam ser avaliados, tá, para ver se cabe realmente uma situação de ação judicial. É importante também mencionar, Roberta, que esse ano os consumidores foram surpreendidos com um valor extra que vem sendo cobrado dos planos, que se referem ao reajuste que não foi aplicado no ano passado. Por conta da pandemia, a ANS suspendeu os aumentos do ano passado e, por isso, os planos agora têm esse direito de cobrar esse valor a mais. A gente acaba pagando a conta, né? 2020, todo mundo estava querendo que 2020 acabasse logo para chegar a 2021, mas 2021 está sendo difícil porque ele está pagando a conta do ano passado, né? Exato, exato. As pessoas não conseguiram se recuperar ainda, né, do ponto de vista econômico, muita gente perdeu o emprego ou teve a sua renda diminuída em função de outros fatores e ainda tem que fazer esses pagamentos, né? Então, a gente realmente no escritório, a gente tem recomendado que os clientes procurem auxílio para verificar esses valores e realmente, em alguns casos, cabe sim discutir no judiciário. Agora, doutora, desculpa, quando existe essa discussão aí no judiciário, quando a pessoa entra então com uma ação, como que ela pode solicitar essa restituição desses valores pagos, entre aspas, a mais, né? Acho que a gente pode dizer assim. Sim, então o que ocorre é o seguinte, a gente pode entrar com essa ação para rever os valores referente aos últimos 10 anos.
Então, a gente está em 2021, de 2011 para cá, rever todos os valores que foram aplicados para ver o que foi abusivo e o que não foi. Corrigir o valor dessa mensalidade e, a partir de então, seria possível pedir a restituição do que foi pago a maior nos últimos 3 anos. Seria um único processo para fazer esses 2 pedidos, tanto a revisão do valor como a restituição de valores pagos a maior que eventualmente tenham sido pagos e que é importante a gente mencionar que é uma ação que o juiz vai fazer um julgamento de valor, né? Ele vai realmente avaliar se o plano conseguiu justificar esses aumentos ou não, e caso ele entenda que que são aumentos que não são justificáveis nesses patamares que foram aplicados, ele pode sim adotar o valor de reajuste da ANS, que é bem mais baixo. Ok. Doutora Fernanda, muito obrigada pelas suas informações. Imagina, é um prazer falar com vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, estou sempre à disposição. Muito obrigada.